Graças a Deus, obrigado pela primeira lição que nós estudamos aqui. Nós vamos estudar a segunda lição, né? Quero saudar os irmãos com a paz, né? Para quem não sabe ainda, meu nome é Jael Cândido. Estou aqui trazendo a primeira lição, né? Para compartilhar com os irmãos, com os amigos, com os ouvintes e os que querem aprender um pouco da palavra de Deus. Então nós estamos com o caráter do cristão, estudando esse trimestre, segundo trimestre. Então nós estamos aqui hoje com a segunda lição, que é Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. Esse é o título da lição que estudaremos hoje. Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus. Amém? Então essa revista esse estudo que nós estudamos é da CPED, é a lição dada à classe de adultos, jovens e adultos, amém, irmãos? E nós vamos extrair este ensino para a glória e honra do nome do nosso Deus, ok? Então o textuário diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém? Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4. A leitura bíblica em classe diz: o cristão deve viver de forma que agrada a Deus, ainda que sofra por causa disso. O cristão deve viver de forma que agrada a Deus, ainda que sofra por causa disso. Então a gente deve... a Bíblia mesmo diz, a Bíblia diz assim, que nós devemos nos alegrar. Alegrai-vos, né, quando vos injuriares, ou se alguém injuriar contra vós, se alegre, porque é sinal de que nós estamos dando fruto, né? A leitura bíblica em classe está escrita no livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 16. Diz assim, 8: E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel, o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado do oriente do Éden. Amém? Então essa é a leitura bíblica em classe. Apenas 8 versículos para nós estudarmos hoje. Então o objetivo geral dessa lição, irmão, é apresentar Abel como exemplo de caráter que agrada a Deus. Reconhecer os objetivos específicos. O primeiro é reconhecer o valor da oferta de Abel, mostrar a injustiça de Caim contra Abel e explicar por que Abel foi um homem que agradou a Deus. Amém? Então vamos
para o comentário da lição. Nesta lição, a introdução dela diz assim: nesta lição estudaremos o caráter de Abel, o segundo filho de Adão e Eva. Abel nasceu depois da queda e com certeza conhecia a vontade de Deus para com a humanidade. Veremos que Abel tinha um caráter espiritual e digno, conduzia-se de modo correto, demonstrando ter um relacionamento saudável com Deus e um coração bondoso. Por isso, sua oferta foi aceita pelo Senhor. Nós entendemos que Abel era ensinado junto com Caim, ou seja, nós entendemos que Adão ensinava a Abel e Caim, a seus filhos, como servir ao Senhor, como agradar ao Senhor. Então, nós sabemos disso, né? Nós vemos pela oferta de Abel e Caim que eles ofertaram ao Senhor, que eles sabiam que era sacrificar, eles sabiam que era fazer a vontade de Deus, amém? Então, vamos ao primeiro tópico, a oferta de Abel. Uma oferta agradável a Deus. Deus não atenta para o valor da oferta, mas para o coração do ofertante. Sua real intenção. A oferta de Abel foi aceita pelo Senhor, porque seu coração era sincero e cheio de amor. Suas obras eram justas. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Ele era um homem íntegro e fiel. Veja o caráter de Abel. Um homem íntegro e fiel. Tinha as obras justas. Então, por isso, a oferta foi aceita pelo Senhor. Existem duas coisas. Quando a gente muitas vezes conhecemos ao Senhor, temos duas escolhas: dar a Ele as primícias ou não dar. É uma escolha. Então veja que Abel, como sabia e era justo, ele ofereceu as primícias ao Senhor, né? E Caim já não ofereceu as primícias, porque a Bíblia diz que Abel trouxe o primogênito, ou seja, os primogênitos na sua oferta, seja lá, não sei se foi um animal, qual animal foi que ele trouxe para ofertar ao Senhor. Já Caim trouxe das suas lavouras, dos seus plantios. Deus dá muito valor à integridade do coração. Por isso, ele elogiou Jó perante Satanás, dizendo: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e desvia-se do mal. Jó capítulo 1, versículo 8. A oferta só tem valor quando expressa o que está no íntimo de quem a oferece. A oferta de Abel foi agradável porque ele adorava a Deus em espírito e em verdade. Muitas vezes não é a oferta, não é como se oferta. Tem pessoas que têm as suas ofertas, né, que são ofertas bonitas, são ofertas boas, são ofertas agradáveis, são ofertas que valem muito, mas muitas vezes a intenção do coração não é de exaltar a Deus, né? Então Abel, ele entregou uma oferta em espírito e em verdade, uma oferta santa, com um coração santo, um coração puro, é da maneira que ele oferece ao Senhor. Então muitas vezes a gente não entregamos uma oferta ao Senhor desta maneira, por isso muitas vezes Deus não recebe. Mas a intenção de Deus é receber todas as nossas ofertas, ou seja, ver e escutar as nossas orações e receber. Disse o próprio Jesus que para aquele que bate, a porta se abre. Para aquele que busca, sempre encontra, e o que pede, recebe, né? Sabendo pedir. E muitas vezes a gente não recebemos, a porta não se abre e não somos atendidos porque nós não soubemos chegar
né, a esse pedido com um coração sincero, porque a Bíblia diz que Deus, ele atenta para um coração contrito. Amém? Vamos lá ao segundo tópico, uma oferta profética. Talvez a oferta de Abel tenha sido o primeiro sacrifício de animal a ser oferecido a Deus em forma de gratidão ao Senhor. Abel sentiu o desejo de oferecer o que tinha de melhor de seu trabalho em gratidão a Deus. A morte do cordeiro ou de uma ovelha dos primogênitos do rebanho de Abel, sem dúvida, prefigurava o sacrifício de Cristo, que se ofereceu a si mesmo, imaculado em nosso lugar, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, aquela oferta de Abel, que Abel ofereceu, foi simbolicamente comparada, né, à morte de Cristo para nos dar a vida, ou seja, foi figurada ao sacrifício de Cristo, que ofereceu a si mesmo imaculado em nosso lugar. Amém? Hebreus capítulo 9, versículo 14. Então, essa foi a atitude, né, que oferecendo ele a sua oferta, sofreu por causa disso. E muitas vezes Deus nos guarda porque só quem conhece o amanhã é Ele, e Ele quer mostrar o que faz. Deus tem seus próprios méritos, né? Então Ele é quem trabalha da maneira que quer. Amém? Vamos lá, uma oferta valiosa. Abel adorou a Deus oferecendo o melhor do seu rebanho. Ele não oferece um sacrifício qualquer, mas dentre os primogênitos do seu rebanho, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atendeu o Senhor para Abel e para a sua oferta. Amém? Então Abel adorou a Deus, ofereceu o melhor que tinha no seu rebanho, ofereceu o sacrifício, ou seja, o primogênito do seu rebanho, sem mácula, perfeito. Amém? E ofereceu da sua gordura. Aí o Senhor se agradou, porque deu aquilo que chamou a atenção de Deus. Amém? E nós deveremos sim ofertar a Deus de maneira que entendemos que vamos chamar a atenção de Deus. Por quê? Porque estamos oferecendo a Ele. Notemos que Deus atentou primeiro para Abel e depois para a sua oferta. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Hebreus capítulo 11, verso 4. Foi tão grande o valor da oferta de Abel, que por ela, depois de morto, ainda fala. Ou seja, Deus, ele atentou para a oferta de Abel. Deus atentou porque Abel teve fé na hora de ofertar. Teve fé de que Deus iria atender a sua oferta. Amém? Então, ele tirou o melhor, porque ele sabia, ele tinha a fé de que Deus iria receber aquela oferta, tanto que ele tinha fé que ele tirou ali o seu melhor. Acredito que preparou o altar para oferecer ao Senhor, e ele é atendido. Já quando a gente muitas vezes não tem certeza de que Deus não vai atender, vou falar assim, igual Caim, talvez ele pensou, que achou que tirava qualquer coisa, o que tinha, para oferecer a Deus, porque talvez o pensamento deles, quem sabe, se Deus não atentar, vou perder minha oferta, vou perder aquilo que eu ofereci. Então, muitas vezes Deus não atenta por causa disso, por falta de fé. Muitas vezes a porta não se abre por falta de fé.
Então, Abel ofereceu com fé e Deus atentou para a oferta de Abel. Amém? Vamos lá ao segundo tópico, a injustiça contra Abel. Abel era um homem justo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Hebreus capítulo 11, verso 4, Mateus 23, 35. Em toda a sua vida demonstrou ser homem de bem, que andava em retidão, de caráter ilibado e reconhecido por Deus. Deus representa a parte da humanidade que se volta para Deus. Abel representa a parte da humanidade que se volta para Deus e é formado de homem justo. Caim representa a parte má da humanidade que dá as costas para Deus e busca os seus próprios interesses. Abel era justo e morreu injustamente por permissão de Deus. Veja a representação desses dois homens. Quando Abel não procurou seus próprios interesses, mas procurou ofertar a Deus. Por que ofertar a Deus? Porque Deus é quem deu saúde a Abel, porque Deus deu saúde a seu rebanho, porque Deus multiplicou o seu rebanho, E nisso Abel achava que deveria ofertar um sacrifício a ele e ofertou. Por isso Deus atentou para a oferta de Abel. Agora o comentarista representa Abel como o povo que são redimidos através de Cristo, e Caim representa os injustos, ou seja, o povo ímpio que não quer reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador e buscam seus próprios interesses. Amém? Então Abel, o primeiro mártir. Abel foi o primeiro mártir pastor de ovelha. O primeiro a oferecer sacrifício de animais no culto a Deus. Foi o primeiro homem justo e também o primeiro mártir. Sua morte foi a primeira em consequência do pecado dos seus pais. O primeiro homem a ser morto por seu próprio irmão. Ele foi o primeiro a entrar para a galeria dos mártires por causa da sua fé e também o primeiro a ter seu nome registrado na galeria dos heróis da fé. Amém? Veja que mesmo Abel, ele foi o primeiro pastor a ser morto, mas ele como o primeiro a oferecer sacrifício de animais, foi também um homem justo. Então o comentarista ele mostra aqui que sendo ele, sempre ele foi o primeiro em tudo, o primeiro a ser morto pelo irmão, o primeiro homicídio após o pecado do homem, ele foi o primeiro a entrar para a galeria dos mártires, está lá escrito nos céus, e na Bíblia, e foi o primeiro nome, a ser registrado como os heróis da fé, porque mesmo a sua morte veio por causa da sua fé, a maneira que ofertou sacrifício ao Senhor. Jesus foi morto por inveja, porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Marcos capítulo 15, verso 10. Da mesma forma que Abel foi morto por inveja, seu irmão ficou irado pelo fato de Deus ter aceitado a oferta de Abel, tomado de ódio, assassinou friamente o seu irmão sem lhe dar chance de defesa. Hoje, seu crime seria considerado homicídio qualificado com dolo por motivo torpe. Veja que uma inveja, muitas vezes, o que traz, Às vezes, a pessoa não consegue chegar aonde quer, e certas pessoas chegam porque têm condição de chegar, porque muitas vezes têm humildade para chegar, e muitas vezes são invejados, e às vezes aquele que entregou-se para fazer certo sacrifício ou certas atividades sofre por causa da inveja de muitos, E por inveja nós vemos que Abel foi morto
né, de maneira cruel. O sangue de Abel. Quando Caim matou Abel, o enterrou para não ter seu crime descoberto. Mas para Deus, que tudo vê, nada pode ficar em oculto. Jesus disse: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Nada fica em oculto. Tudo há de ser descoberto. Então, Caim pega Abel, mata Abel, pega Abel, enterra Abel para que ninguém saiba, ou seja, Abel sumiu. Quando os pais perguntaram por Abel, não vi Abel hoje não vi Abel ontem, e assim vai, dizendo que não viu Abel porque ele tinha ocultado, né, o corpo do seu irmão. Mas Deus viu aquele ato acontecer, né? E ao longo da história, crimes foram cometidos em oculto, mas no juízo final, os Caíns de todos os tempos serão confrontados pelo supremo juiz do universo. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Então veja que o que Abel não sabia, eu acho que ele, até então, ele não sabia que Deus falava com o povo, mesmo vendo, sabendo que Adão contava a história de que Deus visitava eles, né? Escondeu e Deus está observando. Quando Deus fala com ele, ele cai em si, ó. Deus é maior e Deus viu quando eu enterrei meu irmão, né? Veja que ele disse assim: eu sou o guardador do meu irmão por acaso, né? E Deus disse assim: eu vi, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, ele viu tudo. Veja que Caim teve a audácia de mentir diante de Deus e ainda de o confrontar sobre a guarda do irmão. Foi confrontado. Mas o Criador o inquiriu gravemente e declarou a sentença do juízo e maldição contra o criminoso. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Onde houve um crime de morte, um assassino, o sangue clama por justiça. O sangue de Abel clamava por justiça e por vingança, diferente do sangue de Cristo, que clamava por perdão. Então veja que o sangue de Abel, ele clamava a Deus por justiça, porque Abel sofreu aquele ato, né, um crime, foi morto, e o sangue dele clamava por justiça e Deus atendeu. Aí quando Deus vai, pergunta a Caim: Caim, onde está o teu irmão? Deus não ia perguntar, Deus sabendo, não ia perguntar a Adão: Adão, onde está o teu filho? Talvez Adão perguntou a Caim também: teu irmão, tu viste teu irmão? E ele tentou enganar a Adão e a Eva, que enganar o homem é fácil, mas quando Deus chega para ele: onde está o teu irmão, Caim? Onde está Abel? E ele pega com audácia, né, como diz aqui o escritor: eu sou o guardador do meu irmão. Aí quando Deus diz assim: o sangue do teu irmão clama desde a terra até a mim, aí ele vê que Deus, ele sabia do que aconteceu. Amém? Aí o escritor fala aqui que Abel, né, que ele fazendo uma comparação, os homens que foram mortos e o corpo oculto, como nós sabemos que há muitos desaparecidos e ninguém sabe onde está, nem o que aconteceu, esses um dia vão aparecer, vai saber quem foi que cometeu o homicídio e vão ser julgados no último dia. E o pior, não é por justiça terrena, é pelo justo juiz que vai julgar. Amém? Vamos ao terceiro e o último tópico. Um homem que agradou a Deus. Abel soube agradar a Deus. Certamente Adão e Eva criaram seus filhos na perspectiva de serem servos de Deus. Eles tiveram não só Caim e Abel, mas muitos filhos e filhas.
Gênesis capítulo 5, verso do 1 ao 5. O episódio envolvendo Caim e Abel é o mais destacado na história de Adão depois da queda. É claro, né, como o primeiro homicídio, né, como a primeira oferta agradável a Deus, que foi a de Abel, então deve ser sim destacado. Eles foram os dois homens mais citados dos filhos de Adão, porque aconteceu esse episódio, né, e nós vemos que foi uma injustiça e Deus ele quis, né, procurou saber e julgar aquela atitude pecaminosa. Mas nós vemos que isso aconteceu porque Abel agradou a Deus. Abel fez o que era agradável ao Senhor, oferecendo um sacrifício puro, um sacrifício santo, um sacrifício perfeito, né? Nós devemos orar e ter a fé de Abel quando formos oferecer um sacrifício a Deus, para que Deus também se agrade daquilo que viemos lhe oferecer. Deus muitas vezes quer encontrar um coração como o coração de Abel para receber certo sacrifício. Abel buscou a Deus. O relato bíblico nos autoriza dizer que Abel buscou a Deus com mais afinco e amor, e entendeu que seu sacrifício deveria ser do melhor do que possuía. Que Deus nos guarde e nos dê sabedoria e amor para oferecermos sempre sacrifício de louvor. Um louvor que curte devoção, sinceridade, santidade no altar da adoração de Deus. Então veja que Abel, ele buscou primeiro a Deus e foi fundo, né, com amor, e entendeu que o seu sacrifício deveria ser o melhor, do melhor que ele tinha, o melhor sacrifício que possuía. Por isso, quando eu vou para a igreja, eu oro e peço a Deus, Senhor, me ajuda a oferecer um sacrifício que possa ser agradável, que possa ser aprazível a Deus. Tem pessoas que vão na igreja, voltam e não sentem diferença, mas porque muitas vezes não vai oferecer um culto a Deus. Ele vai pedir a Deus um culto. Nós vamos para a igreja agradecer a Deus por uma semana, por um dia, oferecer o nosso culto a Deus de ações de graça pelo bem recebido que o Senhor tem nos concedido, né? Que não é brincadeira, nós temos aqui paz, saúde, amor, misericórdia, proteção divina, nós temos tudo isso, o Senhor tem nos dado, então nós devemos sim oferecer sacrifício de louvor ao Senhor. Tem pessoas que não acham motivo, ou não vê motivo de oferecer um sacrifício ao Senhor em sua casa, na igreja, mas eu te dou hoje um motivo. Olha, Deus tem dado saúde, Deus tem dado alegria, Deus tem te dado vida, Deus tem te dado paz, Deus tem feito tudo isso também com a tua família, dando proteção. Então este é o motivo de muitas vezes pegarmos a nossa harpa cristã, hino 370, cantar aquele hino mais grato a ti, né? Por causa do amor de Deus para conosco. Vamos lá, Caim agradou ao diabo. Veja que Abel agradou a Deus. Agora nós vamos ver como Caim agradou ao diabo. Seu caráter foi deformado porque ele deu lugar ao diabo. Encheu-se de inveja quando percebeu que Deus aceitara o sacrifício do irmão e não o seu. A inveja é tão prejudicial que provoca a podridão dos ossos. Provérbios capítulo 14, versículo 30. Veja que a Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. E o diabo está ao nosso derredor tentando encontrar uma brecha, tentando encontrar uma porta aberta e procurando lugar. Jesus educadamente bate na nossa porta. A Bíblia diz que se alguém ouvir a sua voz meiga e abrir a porta, ele entra e ceia com ele, mas tem que convidar ele primeiro.
Já o diabo, se ele encontrar uma brechinha, ele entra e ele faz um grande reboliço dentro da tua casa, dentro do teu coração, e faz aquela viravolta. Então devemos ter cuidado do diabo. Devemos sim, porque como ele implantou no coração de Eva um desejo de comer a fruta, ele agora implanta dentro do coração de Caim uma inveja, a semente da inveja, que de modo que ele assassinou o irmão só porque Deus não atentou para a sua oferta, em vez de ele se corrigir. Mas Deus, por que a oferta de Abel e também não a minha? Que Deus ia dizer o porquê ele atendeu a oferta de Abel e como ele deveria ofertar ao Senhor também. Amém? A ira, por sua vez, é um sentimento carnal que se transforma em ódio, agressão e crime. É um sentimento perigoso e destrutivo, porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Ao invés de buscar a Deus, Caim deu lugar ao maligno, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justa. Então, Deus, ele atende a obra de quem é justo. Vai orar, Deus atende. Agora, você ter um coração perverso, um coração mau, Deus nunca vai atender. Veja que toda criança que conhece a Bíblia e todo adulto que já entrou pelas portas de uma igreja sabe o nome desse segundo filho. Ele é o primeiro inocente a sofrer. Um jovem cuja vida foi extinta pela explosão de ciúme do seu próprio irmão. Então todos nós conhecemos Abel e Caim. Todos nós por causa dessas atitudes. Mas nós sabemos que Abel agradou a Deus e Caim agradou ao diabo. Amém? A humanidade começou mal com a desobediência dos primeiros habitantes da terra. Adão pecou pois desobedeceu a Deus, dando ouvido ao diabo. Toda a tragédia humana decorre daquele gesto de desobediência. Caim, o primogênito, preferiu desobedecer ao Criador. Seu irmão Abel, pelo contrário, optou dedicar-se a adorar a Deus, oferecendo o melhor do seu trabalho. Veja que nós temos uma escolha a fazer. E que nós possamos fazer a escolha que Abel fez, né? Agradar a Deus, dar a Ele o melhor. Você quer ser recebido, ou seja, quer que a sua oferta seja recebida por Deus, dê a Ele o melhor. Faça o melhor. Queira agradar a Deus, buscando. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz que nós deveremos oferecer o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus como culto racional. Quer dizer, como de costume, uma coisa que nós não podemos mudar. Então nós deveremos chegar diante de Deus e oferecer a Ele de maneira agradável, para Deus atender. Porque há momento que Deus não fala porque nós não sabemos pedir. A porta que não se abre porque nós não sabemos bater. Amém? E muitas vezes a nossa vitória não chega. Mas o que bate, se abre quando bate de modo agradável. Amém? Então receba essa lição na sua vida, na sua casa, reflita, guarde, né, para que assim possamos adquirir o bem para a nossa vida. Veja que nós precisamos mais oferecer sacrifício de louvor ao Senhor. Então eu agradeço a você que teve paciência de escutar essa aula, né? Peço perdão por algumas conversas, né? Eu tenho um filho e muitas vezes fica difícil, mas obrigado aí. Peço que os irmãos se inscrevam no canal, não deixe de se inscrever, para que nós possamos estar sempre publicando mais um pouco. Amém? Então que Deus abençoe, que Deus ele possa te encher de bênção
e que você continue acompanhando o nosso trabalho. Digo, se você quiser receber mais vídeos, se inscreva e ative, né, as notificações, que sempre que estarei publicando um vídeo, você vai receber as notificações do vídeo que foi lançado, e você vai guardar aí, vai ler, vai guardar no seu coração. O vídeo sempre vai ficar no YouTube, tá? Que se precisar você dá aquela lida ali e poder estar apto para enfrentar certas situações da vida. Amém? Então se inscreva no canal, partilhe, convide pessoas para que possam assistir esse vídeo, se for possível também. Amém? Então que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém?